A exuberante paisagem que cerca a Amazônia sempre exerceu uma imensa influência na formação do imaginário local. Baseado no panteísmo herdado dos primitivos povos que aqui viveram e deram origem a muitas lendas, era a forma empírica de explicar o princípio das coisas, inspirado no respeito à natureza, as plantas e os animais, e até mesmo os seres inanimados possuem a flama etérea da vida, cultivada pelas crenças dos primitivos habitantes da região. Mãe d'água. A Iara, ou Mãe d'Água, vive nas encantarias do fundo dos rios. Ela atrai os moços e os fascina, mostrando-lhes seu rosto belíssimo à flor das águas e deixando submersa a cauda de peixe. Para seduzi-los, faz promessas inúmeras. Para aumentar o estado de encantamento, entoa belas melodias com sua linda voz e os convida a acompanhá-la para o fundo das águas do rio, onde se localiza a encantaria, sob promessa de uma eterna bem-aventurança em seu palácio, onde a vida é uma felicidade sem fim. Quem tiver visto seu rosto uma única vez, jamais poderá esquecê-lo. Pode até, num primeiro momento, resistir-lhe aos encantos por força ou precaução. No entanto, mais cedo ou mais tarde, acabará por atirar-se ao rio em sua busca, levado pelo desejo ardoroso de juntar-se ao corpo dela.
que iniciou-se como uma breve pesquisa, assim, na verdade, de música paraense, né? Eu sou paraense, e basicamente muito em cima do trabalho do Valdemar Henrique, que é um compositor paraense, e que retratou assim muito bem a questão das lendas amazônicas, né? Ele tem um conjunto de canções chamadas Lendas Amazônicas. Nós começamos com uma composição de Guerra Peixe, né? César Guerra Peixe, que é sobre a Mãe d'Água, Yara, Mãe d'Água. Vocês puderam ver a narração no início, então a gente vai fazendo assim, esse nosso projeto, assim, é essa coisa de contar e cantar as histórias das lendas amazônicas, certo? Vamos ver. A lenda do Boto. Corre nas margens do rio Amazonas, Tocantins e seus afluentes, que em noite de lua cheia sai o boto do fundo do mar, do rio, transformado num belo rapaz, o qual, dirigindo-se aos terreiros em festa, dança e seduz as virgens morenas do arraial. Nessas noites, ouve-se bem alto o choro do Tajapanema, a planta alma da beira dos rios, avisando a população do mal que se aproxima. Esse belo rapaz veste-se completamente de branco e usa sempre um chapéu. Depois de dançar e namorar na festa, convida a namorada para um passeio, com seu poder de sedução hipnótico. Após o envolvimento sexual, o boto atira-se ao rio, voltando à sua forma normal, e a namorada encantada fica muito triste, chegando muitas vezes a adoecer e a atirar-se ao rio à procura do amor. As que resistem ao suicídio terminam por dar à luz a um bebê que pode nascer metade na forma de peixe e a outra metade na forma humana. O Tajapanema é uma variedade de tajá que chora, pois expele gotas de líquidos de suas folhas. Segundo o povo da região, esse fenômeno dá-se como um prenúncio de uma desgraça ou acontecimento triste. E a Virgem Morena fugiu no costado.
Tambatajá. Análogo, um jovem índio da tribo Mapuche do Amazonas, nutria profundo amor por sua esposa. Certo dia, ela não pôde levantar-se, estava paralítica das pernas. Anaro ficou muito triste e não quis abandoná-la. Armou uma tipóia em seus ombros fortes e carregou-a consigo por toda parte. Passado algum tempo, sentiu que o precioso fardo pesava demasiadamente. Verificou então que sua esposa havia falecido. E ainda para não abandoná-la, abriu uma grande cova e enterrou-se junto com seu amor. Nasceu então uma planta estranha que os índios denominam de Tambatajá. Venerada como símbolo de um grande amor, há sempre um pé dessa planta ao lado da barraquinha de uma cabocla apaixonada. E contam que seu poder miraculoso jamais foi desmentido. No imaginário indígena, tudo tem uma razão de ser. Os astros celestes, em especial, são consagrados pelos índios. Todos na tribo, por exemplo, adoram Jacinto, a lua, a mais bela estrela do céu e objeto de maior desejo na terra. Eles acreditam que a lua, além de cuidar das plantações e de todos os vegetais, pode conceder o amor e felicidade eternos. Certo dia, uma bela índia chamada Maiá, encantada com todas as histórias que ouvia na tribo, sonhava que a lua escolhia as moças mais bonitas para transformá-las em estrelas que brilhariam para sempre no céu ou que seriam como o satélite terrestre. Maiá, tal qual as demais jovens índias, desejava ser escolhida pela lua e tornar-se uma estrela no firmamento. Todas as noites,
Nayá saía de sua roca a fim de ser observada pela lua. Porém, para sua tristeza, o astro celeste não a chamava para junto de si. A moça já não dormia mais e passava as noites andando nas cercanias da tribo, tentando despertar a atenção da divindade Jacinta. Mas nada aconteceu. Uma noite, porém, cansada de esperar, resolveu ir até a lua, desejo cultivado durante dias e noites com maior obsessão. Passou então a correr atrás de Jaci, subindo os montes mais altos, percorrendo as planícies mais extensas, buscando as árvores mais esbeltas no afã de tocá-la. Desolada, aproximou-se de um lago para chorar. Chegando lá, a Índia viu a figura da lua refletida em suas águas límpidas e acreditou que Jaci tinha ficado com pena dela e descido do céu para buscá-la. Vendo a lua tão perto, Nayá não resistiu e jogou-se na água para tocá-la. Mas o reflexo se desfez e a moça morreu afogada. Jaci, comovida diante do sacrifício da bela jovem, resolveu transformá-la em uma estrela diferente daquelas que brilham no céu. Uma majestosa planta chamada Vitória Régia, que passou a ser considerada a lua nas águas, ou estrela das águas, como preferem alguns ribeirinhos.
curiosidade quanto ao fim do tudo. Essas músicas, elas são originais para piano e voz, né? Isso foi um trabalho de pesquisa que eu fiz, essa vontade de tocar música paraense. E aí fui atrás de algumas coisas, vi que já tinha algum tipo de trabalho feito, mas que não estava assim disponível, né? E aí resolvi então fazer essas transcrições. Tinha uma curiosidade assim, dessa coisa da afinação do instrumento, né? Do violão. A gente tem que modificar algumas vezes a afinação aqui das cordas do instrumento para que a gente consiga atingir algumas notas que na afinação comum não são muito possíveis, né? Conseguir fazer assim, o mais próximo possível do que é feito no caso no piano. Isso acontece daqui para frente, assim, algumas músicas. Cobra grande. Um dos mitos do Amazonas que aparece sob diferentes feições é o da cobra grande. Ora como uma cobra preta, ora como uma cobra imensa de olhos luminosos como dois faróis. Os caboclos anunciam sua presença em rios, lagos, igarapés e igapós com grande insistência. Segundo a imaginação amazônica, a boiúna, como é conhecida a cobra grande, pode metamorfosear-se em embarcação de vapor ou a vela e ir da forma de ofídio a navio, para mais atrair e desorientar as suas vítimas. Ribeirinhos acreditam até que alguns igarapés foram formados pela sua passagem, que abre grandes sulcos nas restingas, igapós e em terra firme. A entidade toma diversos nomes: boiúna, cobra grande, cobra dourado, entre outros. Mas, independentemente de seu nome, ela é a rainha dos rios amazônicos, e suas lendas podem ter surgido em virtude do medo que provoca na água e do fato de devorar, por exemplo, o gado na beira dos rios. Diz a lenda que, uma vez por ano, a boiúna sai de seus domínios para escolher uma noiva entre as cunhãs da Amazônia. E diante daquele enorme vulto prateado de luar que atravessa vertiginosamente o grande rio, os pajés rezavam, as redes tremiam, os curumins escondiam-se chorando, enquanto um imenso delírio de horror rebentava na mata iluminada. Lá vem a cobra grande.
Irapuru. Por toda a floresta amazônica, nota-se um silêncio de êxtase quando canta o Irapuru, este maravilhoso passarinho escondido nas mais altas e espessas ramagens, solta tão vibrantes, tão apaixonados e caprichosos gorjeios, que todos os seres presos e fascinados aquietam-se à escuta. Mas para os habitantes supersticiosos do grande rio, do grande vale, possuir o embalsamado preparadinho num breve e dispor do extraordinário poder é dispor do extraordinário poder sobre os corações alheios. É dominar e atrair os sentimentos mais ausentes. É ser querido e feliz por toda parte. Arrumam, vendem, revendem. Nas cidades, o feitiço é disputado por altos preços. Todos o querem, todos o buscam. E assim espalhou-se a lenda do Irapuru, o fetiche camoro das selvas amazônicas. Além das lendas amazônicas, a gente também trabalhou algumas outras canções, né, de Valdo Massa, que são bem conhecidas e que retratam muito do que a gente conhece no Brasil, assim, das histórias, das lendas, das grandes figuras da história do Brasil. Uma delas é Lampião, né? Então a gente vai tocar uma canção que retrata essa história de Lampião, que todo mundo já conhece, né?
vai chegando então ao final do trabalho, né? Agradecemos imensamente assim, a oportunidade aqui que nos foi dada. Esse lugar realmente é bem legal, a gente gostou muito desde ontem, achamos o espaço bem bacana, tudo que é feito aqui. Conversamos um pouco assim com algumas pessoas como o Gilmar e assim, a gente ficou realmente maravilhado com o que é feito aqui, né? Desde o pensamento, de como o lugar deve funcionar, até as questões sociais e tudo mais. Eu achei realmente muito incrível. Assim, né? Realmente é um prazer imenso para a gente estar aqui. Vamos fazer então uma outra canção do Valdemar que fala sobre o boi bumbá, né? Um dos folguedos mais tradicionais do Brasil, tendo englobado até vários reisados, o bumba no boi, é uma espécie de alto que se mistura teatro, dança, música e circo. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver aqui, um boizinho, alguma coisa assim. Ele é representado sob os mais diferentes nomes em localidades que vão desde o Rio Grande do Sul, como boizinho,
a Santa Catarina, boi de mamão, aos estados do Nordeste, boi de reis, e ao Amazonas, boi bumbá. Tradicionalmente realizado no período das festas juninas, em alguns lugares também no Natal e no Carnaval, o Bumba Meu Boi ensina o rapto, morte e ressurreição do boi. Uma história, de certa forma, que metaforiza o ciclo agrário. Musicalmente, ele engloba vários estilos brasileiros, como os aboios, canções pastoris, toadas, cantigas folclóricas e repites, tocados em instrumentos típicos do país, tanto de percussão como de cordas. O boi, figura central do alto, geralmente é feito com uma armação de cipó coberta de chita, grande o bastante para que o homem possa vestir. A cabeça, que pode ser feita de papelão ou com a própria caveira do animal. Na encenação, a lenda pode ser contada de várias formas, mas a história básica é da escrava Catirina ou Catarina, grávida, que pede ao marido Chico, ou pai Francisco, para que mate o boi mais bonito da fazenda, porque quer comer a sua língua. Ele atende ao desejo da mulher e é preso pelo seu feito, que tenta a todo custo ressuscitar o boi, com a ajuda de curandeiros. Boi revivido, tudo acaba em festa. Outros personagens ainda podem aparecer na história. Obrigada pela presença. O projeto prevê algumas perguntas da plateia, né? Então, eu queria até começar com uma, então. Como é que você, assim, gostei muito das escolhas idiomáticas da transição para o violão, muita coisa muito boa, assim. Legal. E
Como é que foi, assim, como é que você chegou nesse resultado? Como foi o processo de pesquisa para chegar nisso aí? Então, assim, acaba assim. Isso nasceu assim, na verdade, meio que por um acaso, né? Esse trabalho. Eu disse, sou paraense e vim para cá para estudar violão, música e tal. E estava quase no meu último semestre na universidade, quase para formar, e estava necessitando então fazer música de câmara. E sempre tive essa vontade imensa de tocar música do meu estado, né, representar essas lendas aqui. Eu sempre vi elas sendo tocadas por piano e acompanhadas assim na voz, e eu sempre sentia falta daquela coisa assim mais próxima do popular, né? Eu acho que o violão ele tem essa coisa muito ligada à cultura popular, à música popular, aqui no Brasil, né? Isso é muito forte. Então fui atrás assim e descobri que quase não se tinha nada disso, assim, disponível para fazer esse trabalho. E tive a oportunidade de ir a Belém por uma questão familiar e fui até o Conservatório Carlos Gomes, atrás também de material. Descobri que não tinha nada também para violão e voz. Assim. Acabei achando um livro para piano e voz, né, das canções do Valdemar. E olhei assim e disse, eu acho que eu vou arriscar. Né? Eu já vinha, na verdade, desenvolvendo um trabalho que é de um violonista paraense chamado Sebastião Tapajós, muito conhecido no mundo todo, tem uma carreira super... É muito meteórico, assim. O Sebastião é um negócio extraordinário mesmo. Foi quem me influenciou muito a querer tocar violão. Então, eu já vinha desenvolvendo um trabalho de transcrições de músicas do Sebastião Tapajós, né, que não se tem partituras dele. É um artista que já tem cerca de quase 100 discos, ou mais de 100 discos gravados com muitas pessoas. Assim. E por conta desse trabalho com o Sebastião, né, que eu já vinha desenvolvendo cerca de um ano, assim, eu criei coragem para fazer o Valdemar. Aí peguei assim, a primeira música, né, vou tentar fazer e tal, e vi assim que funcionou, né? Eu acho que a primeira música foi o Irapuru. Né? Irapuru, assim, tentei, aí, poxa, ficou super legal, né? Vi que ficou legal, assim, e aí entrei na questão idiomática, assim, do instrumento. Percebi que tinha muita coisa ali que ficava mesmo muito difícil, né, pra gente fazer, e que também não fica bonito, né? Que dá pra você fazer, mas que não soa violão, assim, não soa legal. E por conta da minha passagem na Universidade de Brasília, eu tive também a oportunidade de ter o contato com o professor Grilo lá, né? O professor Grilo, assim, ele tem um trabalho muito legal sobre essa coisa de arranjo, né? Ele é realmente muito bom nesse trabalho. E aí liguei pro Grilo, disse, pô, Grilo, você pode me ajudar aqui nesse negócio? Estou fazendo um trabalho assim, tá, aparece aqui em casa. Aí fui na casa do Grilo, ele me deu assim, algumas dicas, eu peguei essa primeira transcrição, mostrei para ele, e disse, olha cara, tá espetacular, adorei, o trabalho tá maravilhoso, você fez escolhas muito boas, né? E assim, eu só vou te falar um pouquinho mais assim de violão, né? Como a gente transformar na coisa mais, trazer mais para a coisa do violão. Então ele acabou que ele me deu assim, algumas orientações a respeito disso, e aí eu fui para casa, refleti, acabei refazendo, né, alguns pontos ali, cheguei no arranjo que a gente está hoje, mostrei novamente para ele, então ele adorou, assim, e aquilo assim, me deu mais motivação para continuar, né? E continuei fazendo o trabalho. E aí, como é que eu penso, assim? Eu pego as músicas e vou realmente vendo, né, notas que se encaixam, a Tambatajá, por exemplo, eu tive que fazer quase nada, assim. Transcrevi, só mudei, na verdade, ela de tonalidade, ela é em Lá bemol, né? Mudei para Lá, porque é uma tonalidade mais fácil assim, para a gente tocar, né? Então trouxe para cá, eu pude me aproveitar de cordas soltas no instrumento, e outras músicas, assim como Cobra Grande, por exemplo, eu tive que mudar algumas notas de alguma extensão, né? Eu trouxe ela de uma região muito aguda para uma região média, assim, do violão, mesclando com as outras notas que compõem o acorde daquele momento, né? Daquele compasso, daquela passagem. Assim. E algumas coisas, alguns efeitos, eu procurei trazer para a linguagem do violão, né? Como o Nayá, por exemplo.
que eu faço ali um rasgueio, aquilo não tem na versão para piano, aquilo eu trouxe para a linguagem do violão para trazer, assim, para deixar aquela parte deixar mais intenso, né? Trazer mais força para aquilo, usei desse efeito aí. O Boi Bumbá também é uma música que ela não é uma transcrição, ela é um arranjo, né? Eu não faço nada do que está no piano lá, assim. Eu procurei pensar nessa coisa de tentar imitar o tambor, né? Batendo aqui, fazendo efeito de tambor aqui, você sabe que a gente tem no instrumento, mesclando um pouco com o ritmo de carimbó, assim, né? E Boi Bumbá também, que isso é muito presente na cultura lá do nosso estado. É isso. Muito bom, parabéns. Precisa ser publicado isso. Pois eu também acho. Você podia terminar as canções amazônicas, né? Pois é. Então a gente está com vários projetos, né? Esse é um projeto que a gente realmente está dando assim andamento e vou pegar mais algumas coisas do Valdemar, assim, coisa. Tem um outro compositor lá do Pará também que eu acho que quase desconhecido para cá. Eu já perguntei de algumas pessoas, alguns assim já ouviram falar, chamado Wilson Fonseca, ele é de Santarém, Santarém no Pará, uma cidade que eu morei durante 10 anos. Ele também tem um trabalho espetacular assim, de músicas amazônicas, né? Essa coisa de retratar assim, a Amazônia, os cenários, a cultura local, tudo. Então eu estou pensando nisso, pegar e trazer para esse nosso trabalho. Complicado. Mais ou menos. Incrível, muito didático. E eu fico imaginando na escola, os alunos, né, contemplando isso, né, dessa maneira, as histórias. Fico impressionada. Vocês atuaram já no teatro com esse espetáculo? Já surgiu algum convite? Ainda não. Esse trabalho assim, ele é um pouco novo, né? Uhum. A gente começou lá na UNB, já fizemos acho que 3 vezes lá. Uma delas foi a formatura da Raquel, né? Raquel formou no UNB, e aí a gente teve a felicidade de fazer lá. Dentro de um teatro, assim, uma coisa maior, a gente ainda não fez. Né? Gabriel, que é diretor de teatro, Não, né? O Pedro, no caso, pensou, né, Pedro? É isso? Tá, eu ia falar daqui a pouquinho. Eu imagino, né? Estamos aí. Com certeza. Raquel formou em quê? Licenciatura em música. Em música também. Em música também. Desculpa, eu te cortei, Liz. Você ia falar? Não? Juntar uma performance com a história ficaria incrível. Eu vi um cenário, assim. Pois é, na formatura dela, a gente Uhum. contou com a ajuda de um colega, né, conhecido da Raquel, que ele fez um mapping, né? Ele fez um videomapping, a gente trabalhou com iluminação, então tinha toda uma ambientação, o palco trocava de cor, as imagens eram projetadas assim, acompanhando a história. Então a gente buscou bem essa coisa do lúdico, de reforçar que a música e o texto da canção já estão mostrando. É porque eu me transportei. Em 3 momentos especificamente, assim, eu estava ali na cena. Eu fico imaginando, Pedro, com os outros elementos presentes, né? Na verdade, vocês falando acabou que abriu-se para pergunta, mas virou quase um debate já, né? Sobre a apresentação dos dois. Mas assim, porque eu queria ressaltar uma coisa muito específica para mim. Que quando eu vejo apresentações de música, geralmente, principalmente quando é voz e violão, canto, né? A gente vê uma coisa muito cantada, a gente vê uma coisa muito realmente técnica. E o que eu vi aqui hoje, para mim, assim, que foi um brilho nos olhos, principalmente para quem trabalha com teatro, é que houve-se um apreço muito grande com a interpretação da música, né? Principalmente por parte da nossa queridíssima O corpo da Raquel, né? E assim, é lindo demais, porque no teatro a gente fala que a única função que temos é contar bem uma história. Se a gente não sabe contar bem o que a gente está fazendo ali, provavelmente o público vai embora na metade, né? E faz parte da pessoa que canta, da pessoa que interpreta, da pessoa que encena, trazer o público e como trazer o público para dentro dessa história, né? Então, os dois dando um foco maior na Raquel, porque estava cantando, estava conduzindo, mas claro, você com
a condução do violão também, porque a gente entende que tocar não é só tocar, né? Há toda uma fluidez ali, mas principalmente vindo da Raquel, é uma interpretação muito forte, muito presente, uma mulher com um vestido que quase não se move, né? E se move daqui para cima, e esses gestos tão delicados que vai sendo acompanhado com a voz, assim, nossa, é lindo demais, assim, muito lindo. O tremendo da cobra, eu vi a Vitória Régia, Eu também. a doença do lampião. Isso é forte. Isso é muito doido, porque no primeiro som que você fez com a boca, na música do Boto, da Yara, eu fiquei assim, meu Deus, essa mulher tem um microfone na garganta. Transporta a gente, né? E teve uma hora que ela fez o som virado pra cá e foi um som. Aí ela virou pra lá e foi outro som, como se ele tivesse, sei lá, muito, muito, muito longe. E aí, a minha dúvida, ela é muito no sentido de como é que foi esse estudo para você chegar nessas notas? Qual foi o ponto de partida? É intuitivo? Você foi na tentativa e erro? Você teve um embasamento dessas músicas pelo piano e voz? Porque eu senti que casou muito bem. Eu não conheço essas músicas, são novas. As músicas em si são completamente novas para mim, mas é como se fosse um queijo com goiabada, um negócio que é doce e salgado, mas tem a sua gente, eu não estou sabendo explicar. Tem a sua conexão, mas enfim, a minha pergunta é como é que foi esse seu estudo? Como você chegou nisso? Eu vou voltar só um pouquinho no comentário dele, que o Valdemar Henrique, ele é um compositor que compôs para voz e piano, e assim, ele escreveu algumas canções e ele não ficava muito satisfeito com a interpretação, porque a técnica lírica, ela não é exatamente a coisa mais apropriada para o português. O português tem um monte de sons que, na origem da técnica lírica no italiano não tem um nasal, e eu não consigo pensar em completar uma frase sequer sem meter um som no nariz. Então fica muito difícil, às vezes, a opção por fazer um som perfeitamente limpo dentro da técnica ou manter aquela sensação, não, eu estou falando português, né? E Valdemar fez muito sucesso no Rio de Janeiro quando a irmã dele começou a cantar as canções que ele escreveu, porque a leitura dela ficava nesse meio do caminho. Ela tinha um estudo da técnica, mas ela não fazia o português acadêmico para o canto lírico. Seria uma coisa muito mais rígida e muito mais a serviço da melodia do que do texto. E ela tinha isso também, né, que era de fazer o gestual, de fazer a interpretação. Ela é uma das cantoras que começa a trazer essa coisa do movimento de corpo para a música de câmara erudita, porque dependendo de para quem você faz e para quem você mostra, é quase um crime o que eu fiz aqui hoje, que é mexer, dar um passo para o lado. Assim, eu já passei por uma situação em que eu estava estudando um Vila Lobos e a música era sobre um boêmio. Claramente o lírico estava bêbado, eu dei um passo para o lado. Quando terminou a apresentação, uma professora veio, por que você se mexeu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tipo, ok, então, não, mas isso é música de câmara, você não está no palco, isso não é ópera. Eu acho que ajuda o público,
Nos meus estudos na UNB, eu tive a oportunidade de aprofundar não apenas no estudo técnico, mas também nessa questão interpretativa do canto, e eu vejo que existe uma corrente de pensamento que vem do século XX, que é exatamente da música contemporânea, dessa junção das artes interpretativas a serviço da música, a serviço do texto, a serviço da expressão, em que cada vez mais os intérpretes têm essa liberdade, né, de se movimentar pelo palco, de eventualmente se apropriar da obra que ali está. Tem algumas obras contemporâneas que elas são muito específicas no gestual que você tem que fazer, outras que simplesmente dizem estica o braço, enfim, que te dão uma noção, um guia, mais ou menos. Valdemar Henrique não fez nada disso, né, mas também porque a irmã dele já fazia por conta e, enfim, ele escrevia a música. Mas a música é isso também, é a história, né? Essa é meu comentário para você com relação ao gesto. Obrigada pelo feedback, porque eu ainda estou me desfazendo dessa rigidez também de, não, eu tenho que cantar parada com a mãozinha esticada, eu não posso andar muito, eu não posso. Com relação à primeira canção, tudo ali estava escrito. Assim, a parte uma nota ou outra que talvez tenha saído, não sei, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas tudo ali estava escrito. Existe um estudo, eu pego a partitura, bato notinha por notinha, pego o metrônomo, mas, de novo, existe essa questão da técnica vocal estendida, né, que é para o repertório contemporâneo e que compreende outros sons que não só o vocalizado tradicional, né, que é o som da técnica lírica, limpa, perfeito e harmonioso, porque existe um entendimento, né, do estudo a partir do início do século XX mesmo, que se precisa explorar timbres. Isso começa com os instrumentos de orquestra, né? O violão também começa a ser trabalhado como instrumento percussivo, como se trabalha um piano, se coloca coisas dentro das cordas para o piano fazer um som diferente. E essa música, como para mim ela é muito visual. Para mim ela conta toda a história da Yara chamando a pessoa, do homem se aproximando, deles indo para o fundo do rio e voltando. Então, sim, eu altero o timbre e eu faço esse jogo de som. É meio de propósito. O timbre em si ele é exploratório, as notas não. Às vezes ele soa meio como uma flauta um pouco mais de longe. Às vezes, principalmente aquele trecho que faz tipo... A minha intenção é exatamente... Você saísse do fundo para cima, né? A água explodindo, tipo, a cabecinha aparecendo, olhei, achei, não tem ninguém, vou para a próxima beira procurando uma pessoa. É mais ou menos esse o caminho, o sentido. É lindo demais. Essa construção sonora, assim, ela é algo assim, essa busca de timbres, tudo está relacionado, na verdade, ao seu fazer artístico, né? Então a gente tem que estar realmente a serviço da arte e principalmente de manter essa comunicação, né, entre a arte e o público. Então essa construção, né, de timbres, né, de notas, ela se estende assim, pela voz, pelo piano, pelo violão, por todos os instrumentos, né? Essa coisa da interpretação que traz essa extrema importância, assim, de você buscar essa questão dos timbres, das notas, né, de como construir as notas.
também tive a grande felicidade de fazer aulas com o Álvaro, né? Álvaro Henrique. Então, o Álvaro também me ajudou muito nessa construção de interpretação. Então, realmente, assim, essa coisa, como eu também sou um músico que, antes da minha formação erudita, eu tenho uma formação popular, eu venho do meio popular, já toquei tudo que você imaginasse, samba, pagode, brega, do Pará, tudo, né? Então, essas coisas também afloram na gente na hora do nosso fazer artístico, né? E a gente sabe que esse meio ele é totalmente liberto, assim, ele é livre, né? E eu acho que, assim, para o nosso trabalho aqui, isso acaba também aflorando, né? E isso também foi uma coisa que eu comecei a observar muito e aprender com o Álvaro no momento que eu tive formação com ele. Então, essa importância, né, da gente construir a mensagem artística para as pessoas. Uma coisa que vocês falaram é que esse trabalho ele está sendo construído e que ele é exploratório, né? E aí, bom, se eu estiver falando algo um absurdo, por favor me corrijam, mas vocês já pensaram ou conjecturaram a possibilidade de explorar mais e acrescentar outros tipos de elementos, outros tipos de sons experimentais mesmo, assim, algo mais chocalhos, ruídos, como é que porque, querendo ou não, é a música feita para música de câmara, né? A apresentação dentro de um espaço, não faz necessário a microfonação, acho que até deixaria o som poluído ou ruidoso, diferente. Mas vocês já pensaram em acrescentar outros elementos sonoros que não só voz e violão, e não necessariamente sons de instrumentos, sons. Como é que... Assim, da minha parte, eu já pensei diversas, tudo que você imaginar, assim, acho que eu já pensei mais um pouco, porque como eu tive também, né, a gente nunca chegou a debater isso, né, assim, vamos talvez inserir isso, vamos inserir aquilo, a gente ainda não conversou muito sobre isso, de maneira tomar uma decisão, vamos, não sei o quê. Mas assim, essas ideias já passaram muito na minha cabeça, porque, né, como repito, eu sou da região amazônica, eu sou paraense, e por ter tido uma grande influência desse violonista, o Sebastião Tapajós, e claro, por ter vivido lá durante muito tempo, esses sons pairam na minha cabeça, né, na minha mente, eles estão ali. Então, quando eu estou tocando aqui com o violão, eles estão presentes. Eu fico tentando reproduzir de alguma maneira assim, os sons da floresta. E aí já vieram várias ideias assim, de juntar instrumentos, de juntar os próprios sons da floresta, né? De alguma maneira assim. E o Sebastião, ele é um mestre nisso. Assim, ele realmente tem uma formação erudita, foi morar fora do país, na Europa, recebeu formação com grandes professores da época, assim. E voltou para a Amazônia, né? Voltou, construiu a música dele, depois morou no Rio, tem uma série de influências. Mas nessa questão da música amazônica, ele realmente utiliza assim, muito dos sons da floresta e dos sons dos instrumentos também, que são muito próprios lá, sabe? E aí isso assim paira muito nas minhas lembranças, assim, eu fico, podia inserir aquilo ali no momento, né? De repente, numa próxima oportunidade a gente faz, né? Eu não sei se, agora eu não lembro, eu sei que eu ensaiei Mandágua com percussão, eu não sei se a gente chegou a apresentar com percussão. Não tinha. Não. Eu acho que o percussionista, no dia que a gente tinha ensaiado, não pôde apresentar. Tem versões de Mandágua que o pessoal coloca percussão e super casa. Tem bastante coisa, assim, eu acho que principalmente quando algumas são arranjos, eu acho que cabe, ficaria muito bonito. A gente assim, não tem essa coisa, não vamos fazer. A gente
está A bastante música que não é interpretada é só uma folha de papel, né? Eu queria fazer um comentário devido a uma fala que você teve da sua, que a sua professora te chamou a atenção, né, devido à sua movimentação. Aqui temos alguns artistas, né, alguns da música, outros das cênicas, visuais. Uma das coisas que eu tenho percebido muito assim nas minhas experiências artísticas de forma geral é que cada vez mais eu sinto uma necessidade de que todo artista cênico tem que ser um dançarino, de que todo dançarino tem que ser um artista plástico, que todo artista plástico tem que ser um músico, e que todo músico tem que ser sabe? Porque existe uma riqueza cada vez mais necessária para a nossa profissão de compreender essas inúmeras linguagens, né? Um nadador, ele não entende só necessariamente que ele tem que pular na água, ele tem que entender de nutrição para saber o que ele come, ele tem que entender de física para saber o atrito do corpo dele com a água, ele tem que entender de tantas outras coisas, né? E quão pobre seria uma apresentação de músico para músico, limitado a uma estreita área de que eu apresentar dentro das histórias musicais que existem nesse mundo, de como foi forjado a música, de como se compor, de como se portar em palco, né? Mas se você apresenta de músico para um artista cênico, a interpretação é totalmente diferente, né? Essa movimentação que você fez para mim foi uma das coisas mais lindas que eu vi nesse ano, né? Então, por que eu necessariamente tenho que estar com o pé enraizado e a mão parada de igual robô? Não, assim, tá ok, apresenta para a professora na casa dela dessa forma, mas para as outras 300 pessoas do auditório, não é, por favor, assim, eu entendo que existe essa realidade mesmo de manter tradições e manter determinadas práticas e teorias de forma respeitosa com a história, mas eu também entendo que o mundo está evoluindo e que cada vez mais existe uma necessidade de compreender essas inúmeras formas de linguagem. É um trabalho, é um repertório que está sendo acrescentado ao seu trabalho, assim, se você parar para um pouquinho mais para se aprofundar nessa questão do corpo, talvez beber das fontes das cênicas, ou talvez um artista visual que bebe das fontes da dança, vocês encontram-se tantas inúmeras possibilidades de cruzamentos, né? Que na verdade elas podem entrar em lugares que não acrescentem, mas que muito por outros podem enriquecer infinitamente o trabalho, né? Então assim, talvez discorde um pouquinho da fala dessa professora, mas eu achei muito bonito. Talvez se você tivesse ficado como ela sugeriu, eu não teria sentido o que eu senti aqui. Obrigada pelo retorno. Eu realmente acredito que assim, uma parte de todo o processo de manter a música erudita, que é escrita para espaços fechados, que é escrita para públicos específicos, mas que precisa ser mantida viva, ela precisa continuar acontecendo, né? Faz parte desse processo atualizar um pouquinho a roupagem. Eu acho que existe o momento de ser respeitoso e de manter, né, a tradição, de fazer aquela performance histórica, e existe também o momento de você pegar esse repertório, ressignificar e trazer ele mais perto da linguagem que o seu público principal vai conseguir entender com clareza, que você não vai alienar esse público fazendo única e exclusivamente música, única e exclusivamente som lindo, técnico, mas e aí? Cadê o sentimento? Cadê a história? Cadê a mensagem? É só som? Então, existe um debate dizendo, você precisa dar conta de fazer isso só com a voz. Mas, se a gente conseguisse fazer isso só com a voz, a ópera não estava aí para contar a história inteira. E essa fusão, ela ficou era muito bacana, é muito a cara do Brasil, né? Essa aproximação do erudito com o popular. Isso é muito Brasil, gente.
E na verdade não é só no Brasil, né? Se você vai, por exemplo, eu assinei há um tempinho, uns 2 anos, um serviço de streaming de TV que mostra os principais festivais de música do mundo, inclusive masterclasses desses festivais, né? E assim, eu não lembro alguma apresentação que não tinha isso. Acho que assim, fora da corte, muitas vezes a gente quer ter mais realeza que o rei. Porque esses festivais são os festivais mais importantes, os maiores nomes, sabe? Eu nunca vi uma masterclass da Joyce de Donato, por exemplo, falar um negócio desse. Exato. E é o nome mais disputado, todo mundo quer fazer aula com a Joyce de Donato. Eu jamais falaria um negócio desse. Ela é a primeira a pegar a pessoa pelo braço e fazer rodopiar, vamos libertar o seu som, vamos liberar esse som. Então eu acho assim, as pessoas também têm que parar um pouco esse complexo de periferia do sistema, sabe? E fazer o que as pessoas já estão fazendo há muito tempo. Sim, o que eu estou fazendo aqui não estou inventando a roda em termos teóricos absolutos, né? Isso para a Europa, imagina, tudo que se escreve para a música contemporânea hoje exige, no mínimo, a performance física, algum tipo de movimento corporal, não necessariamente uma dança, mas algo marcado. Quando não exige que você alterne de instrumento para instrumento, né, de nível do plano cênico, e de repente aqui a gente ainda está nessa história de não, você vai cantar com as mãozinhas paradas na coxa. Mas acho que ótima apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado.